Continuando com nossa programação, nós chegamos aqui na atividade prática 02 do inversor da VEG CFW08, tá? O que é que tem essa atividade? O que é que eu peço nessa atividade? Eu preciso fazer a programação do inversor para o acionamento sempre remoto, ou seja, ele vai estar no modo remoto, que convencionalmente a gente considera o modo local na IHM e o modo remoto com acionamento via os bornes do mesmo. Só que aqui é justamente para quebrar um paradigma. Eu vou colocar no modo remoto e fazer o acionamento dele pela IHM sem problema algum, sem prejuízo algum para o funcionamento do motor e do inversor como um todo, tá? Referência de velocidade via as teclas incrementa e decrementa da IHM. Sentido de giro via tecla mudança de sentido de giro, tá? Da IHM. Gira para pelas teclas I/O da IHM e jogue pela tecla jogue da IHM. Ou seja, vou utilizar as teclas mesmo estando em um sentido em um acionamento sempre remoto, eu vou utilizar as teclas da IHM. Para que isso? Mais uma vez para mostrar a vocês que mesmo eu fazendo a programação de acordo com os parâmetros corretos do meu inversor, tá? Eu posso ter o local, o modo local fora da IHM e o modo remoto na IHM, com controle pela IHM, tá? Que é convencionado, tá? Muita gente define ou pensa que é fixo, onde o local é só na IHM e o remoto é pelos bornes. Não é. Eu posso fazer essa mudança. Isso aqui é para quebrar um paradigma, ok? Da mesma forma da atividade 1, eu tenho que fazer a programação inicial do meu inversor, tá? E depois preencher os dados na minha tabela básica, tá? Para fazer isso, eu vou precisar da tabela como um todo e do meu guia de bolso para auxiliar, certo? Para isso, eu vou pegar aqui e vou começar o preenchimento dessa tabela com vocês, beleza? Aqui nessa parte aqui eu coloquei, tá? Deixei no Word para facilitar a minha edição. Certo? Deixei a atividade 2, a mesma atividade que foi mostrada agora para vocês, tá? Fazer a programação do inversor com acionamento sempre remoto, referência de velocidade via as teclas incrementa e decrementa da IHM, sentido de giro via tecla mudança de sentido da IHM, gira pelas teclas I/O da IHM e jogue pela tecla jogue da IHM, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar essas informações aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar as informações da minha atividade, da minha questão, do meu problema em si, tá? E anotar aqui na minha tabela de preenchimento da minha atividade, certo? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Seleção local e remoto vai ser sempre remoto, tá? Vou colocar aqui remoto, tá? Da mesma forma, eu vou destacar em vermelho e negrito aqui para facilitar a minha visualização. Se vai ser sempre remoto, eu posso pular aqui, ó, o preenchimento dos parâmetros local. Eu não preciso me preocupar, ok? Referência de velocidade aqui, ó. Quando eu vou ler aqui, referência de velocidade é via teclas, tá? Isso aqui são teclas. Eu vou anotar aqui, ó, teclas. Ok, vou deixar em vermelho e colocar em negrito, tá? Aí vamos lá. Gira para e jogue. Gira para pelas teclas e jogue pelas teclas, ou seja, aqui também vai ser teclas, tá? Tô anotando as informações que tem na minha atividade, tá? Sentido de giro é pela tecla da IHM, ou seja, que vai ser tecla, tá? Vou deixar em vermelho e em negrito. Aí eu vou pegar aqui, comecei a falar aqui sobre os parâmetros que habilitam as funções das entradas digitais. Na minha atividade, eu tenho alguma coisa falando sobre a entrada digital? Não. Se eu não tenho falando sobre a entrada digital, todas elas vão ser sem função, tá? Vou deixar aqui essa aqui em vermelho e negrito, copiar essa configuração aqui e colar aqui na parte de baixo. Ou seja, o que foi que eu fiz? Peguei a minha questão, minha atividade,
Está escrito aqui em português, coloquei aqui em português do mesmo jeito na minha tabela. Agora o que é que eu vou fazer? Pegar o meu guia de bolso e localizar essas informações aqui dentro desse parâmetro. O que é que equivale a esse valor remoto? Eu coloco aqui um valor e assim por diante. Eu vou fazer para todos esses parâmetros da minha tabela, ok? Vamos abrir aqui o guia de bolso. Parâmetro 220 é o primeiro aqui, ó, 220, P220. Na minha atividade eu tenho que é remoto ou sempre remoto, tá? Quando eu olho aqui remoto, o valor para remoto é esse aqui, ó, 1, tá? Então eu vou pegar aqui e vou colocar aqui o valor 1, ok? Agora eu vou no 222, referência de velocidade pelas teclas da IHM, ok? Eu vou lá, 222, que é essa parte aqui de baixo, 222, que é quando ele está no modo remoto, esse parâmetro aqui, ó, 221/222. Quando é pelas teclas da IHM, esse valor aqui, ó, 0. Vou pegar aqui, vou preencher aqui, ó, 0. 230, gira, para e joga pelas teclas da IHM, tá? 230, gira, para e jogue pelas teclas da IHM. As teclas são da IHM ou HMI, tá? Que é a mesma coisa. O valor 0. Então eu vou pegar aqui na minha tabela, colocar aqui 0. Sentido de giro é pela tecla. Lembrando a vocês que sentido de giro eu só tenho horário e anti-horário. E quando não isso, uma tecla, a tecla eu dou comandos. Tem a opção de mudar esse sentido de giro. Vamos ver lá no 231, tá? 231, que é o mesmo parâmetro, tá? Independente do tipo de controle dele ser local ou remoto. Eu não falei nada que era horário, então desprezo esse 0. Não falei nada que era anti-horário, desprezo isso aqui e sobra aqui, eu conformo e comando. E como eu coloquei que era uma tecla, a tecla eu posso interferir ou interagir com ela, fazer modificações, tocar nela, tá? E no caso aqui é um comando que essa tecla vai dar. No caso aqui o valor seria o parâmetro correto é 2. Vou colocar aqui o valor 2, tá? Aí agora eu cheguei nos parâmetros das entradas digitais. Eu tenho que colocar todas elas sem função. Vamos lá para os parâmetros das entradas digitais, tá? No caso aqui, ó, quando eu vou procurar aqui embaixo, todas elas sem função, somente sem função, a DI1 não tem essa possibilidade de sem função, ok? Mas ela tem aqui, ó, sem função ou habilita geral, tá certo? Aí esse parâmetro aqui, ó, DI1, eu vou utilizar 0, tá? Que ela vai servir como sem função ou habilita geral. No caso, para a gente aqui, ela vai servir como sem função, porque se eu fosse colocar habilita geral, eu iria colocar esses valores aqui de cima, beleza? Aqui nesse caso vai ser um valor 0 para DI1, sem função. Para DI2, DI3, DI4 eu vou pegar lá os valores, tá? DI2, DI3, DI4 eu vou descer aqui até o valor correspondente a sem função, tá? Sem função são esses valores aqui, ó. DI2 eu vou colocar o valor, sempre eu vou pegar o menor valor que eu encontro aqui. Vou colocar 2 na DI2, 11 na DI3 e 11 na DI4. Que eu colocando esses códigos ou esses valores aqui, eu habilito a função, deixo elas sem função, ou seja, elas, mesmo que eu movimente essas chaves, elas não vão interferir no funcionamento do meu inversor, tá? Eu poderia colocar aqui, se a gente observar aqui na DI2, ela é de 9 a 12, ou seja, 9, 10, 11 e 12. Qualquer um desses valores, eu poderia colocar que ela fica habilitada sem função. Qualquer um desses valores dentro desses intervalos. Aqui no caso de 2 a 6. Tá? Poderia colocar 11, 11 e 11, não teria problema algum. Por que eu não vou colocar isso? Porque normalmente esses valores das entradas estão com valor mais baixo. Eu coloco, por exemplo, 2, que é um valor baixo, e 11, no caso aqui da outra, é 11 e 12, no caso da DI3, tá? Só pode ser esses dois. Aí eu tenho que colocar 11 ou 12, então eu escolho um deles. E assim por diante. Por isso que eu vou optar pelo valor mais baixo, tá? Mas no momento da programação, quando eu fizer lá, se no inversor tiver um valor mais alto, eu posso simplesmente verificar no meu guia de bolso qual o valor mais próximo e alterar o preenchimento da tabela sem problema algum, ok?
Aí eu vou pegar aqui no meu valor, vou colocar 2, tá? Como eu disse que ia colocar o valor mais baixo para elas. A DI2 vai ser o valor 2. A DI3, que é o P265, eu vou utilizar o valor 11 aqui, tá? Poderia ser 11 ou 12. A DI4 vai ser 11, 12, 14 ou 15. Eu posso escolher um desses 4 aqui. Eu vou utilizar 11 também. Ou seja, para essas duas aqui eu vou colocar o valor 11. Vou salvar aqui esse arquivo, porque eu vou utilizar ele para programação prática do meu inversor. Ou seja, eu vou pegar o meu inversor, ligar ele, energizar a bancada, restaurar os padrões de fábrica, fazer todo aquele procedimento inicial. Quando eu terminar esse procedimento inicial, eu vou carregar a minha atividade, vou carregar com esses dados da atividade, com o preenchimento da tabela conforme foi coletado na atividade. Quando eu carregar isso, eu vou verificar se a minha atividade o inversor está funcionando conforme a atividade. Primeiro funcionamento é mexer nas chaves para ver se vai acontecer alguma coisa com o inversor. Não vai acontecer nada. Tento alterar a velocidade dele pelo potenciômetro, também não deve acontecer nada. Aí sim, eu vou ligar e desligar pelos botões da IHM, inverter o sentido de giro, testar a tecla jog e aumentar e diminuir a velocidade pelas teclas. Funcionando assim, está perfeito, como foi pedido na atividade, ok? Só reforçando mais uma vez, normalmente essa atividade, tá, a gente encontra em outros lugares, ou atividades semelhantes, tá? Colocando aqui como controle sendo local, tá? Para quebrar esse paradigma de que o local é sempre na IHM e o remoto seria o controle pelos bornes, eu fiz justamente o oposto para mostrar a vocês, beleza? Continuando aqui nossas atividades práticas, nessa atividade prática número 2 que eu vou fazer agora, antes de começar a parte da atividade prática, eu não sei como é que está a programação do meu inversor e é recomendado que eu restaure os padrões de fábrica do mesmo, tá? Para isso eu tenho que ir aqui no P00, tá? Primeiro passo, colocar a senha 5 para que eu possa alterar os outros parâmetros. E aí eu vou no parâmetro 204, que é o parâmetro que eu consigo restaurar os padrões de fábrica, coloco 5. Feito isso, ele restaurou os padrões de fábrica. Eu tenho que ir no P00, mais uma vez, colocar 5, que é a senha, tá? E aí começar a minha programação básica, tá? Qual é a programação básica? Vou lá no P100, que é a rampa de aceleração, vou deixar 5 segundos, tá? P101, rampa de desaceleração, vou definir como 8 segundos, tá? Aí vou para o P133, vou deixar 3 Hz, que é a frequência mínima de funcionamento do meu inversor, 3 Hz. O 134, que é a frequência máxima, eu tenho que deixar ele em 60 Hz, tá? Que é o que eu vou trabalhar, o máximo, tá? Daqui a pouco eu vou modificar isso, certo? Vou aumentar essa velocidade para que vocês vejam como é que fica. Depois disso, eu vou para o P156, que ele dá 1,44. Como a gente já definiu, foi feito o cálculo do meu motor, ele é 1,28, tá? Essa corrente aqui, que esse 156 é a proteção térmica do meu motor, a questão de sobrecarga. Vou para o parâmetro 208, tá? No parâmetro 208 eu tenho que colocar 30, que é o fator de multiplicação, fator de escala, para que eu veja no parâmetro P02 a velocidade do motor, tá? Depois disso eu vou no P295, tenho que colocar o código 304, tá? Que é o código que está com a corrente do meu inversor, tá? Já está aqui 304. 297 eu devo colocar o código 7, tá? Que é a frequência de chaveamento, como eu disse para vocês, vou utilizar mais alta, tá? No vídeo anterior. Agora aqui eu tenho que no parâmetro 202 colocar o código 2, que é para que eu tenha acesso, para que eu verifique os dados do meu motor, certo? Que aí já vai para o 399. 399, rendimento 64%, 400, 220 volts, 401, 1,2 amperes, tá? São esses valores mesmos. O 402, 1695, tá? O 403, 60 Hz,
404, 1, o código 1 que equivale à potência do meu motor, e o 407, 0,68, tá? Feito isso, eu verifiquei, mesmo eu restaurando os padrões de fábrica, como eu tinha carregado os dados do meu motor, ele vai guardar isso aí, porque ele guarda na sua memória. Se eu tivesse uma informação um pouco diferente, eu iria carregar novamente e alterar esses dados, tá? Como não é o caso, aí eu vou lá, volto para o parâmetro 202, tenho que colocar 0 e começar agora a programação da minha atividade, tá? Na minha atividade, o que é que eu tenho aqui, certo? Eu tenho a atividade 2, eu quero, como eu tinha dito há pouco, que essa atividade é para a gente quebrar paradigmas, certo? E o que é que vai ser isso? Eu vou pegar o meu inversor, vou programar no modo sempre remoto, que normalmente é convencionado, tá? Que local seria o acionamento pela IHM, por aqui, e remoto seria o acionamento por aqui. No vídeo anterior, que nós tivemos da atividade 1, certo? O que foi feito? Estava sempre local, com a função sempre local, e o acionamento estava, o controle do meu motor estava por essa parte aqui, pelos bornes. E agora nessa atividade eu vou fazer com acionamento sempre remoto, tá? Porém o controle vai ser todo pela IHM. Eu vou testar aqui as chaves, vocês vão ver que nenhuma chave vai funcionar e vai funcionar tudo aqui pela IHM, beleza? Para iniciar essa programação, eu tenho que ir no parâmetro 220, colocar o código 1, tá? O parâmetro dentro dele 1, que ele já mudou aqui, ó, sempre remoto. Se eu tentar mudar aqui, eu não consigo mais mexer, tá? Aí eu vou para o parâmetro 222, tá? Que é o parâmetro de controle do acionamento dele, que no caso eu vou colocar pelas teclas, que é 0, tecla da IHM, certo? Depois disso eu vou para o parâmetro 230, vou colocar o código 0, tá? Que é a opção gira, para e jogue, também vai ser pelas teclas da IHM. Vou para o parâmetro 231, vai ser 2 conforme a tecla, que eu apertar aqui ela vai mudar, inverter o sentido de giro, ok. Aí feito isso eu vou para o parâmetro 263, 264, do 263 ao 266, tá? Que eu devo colocar todas as chaves, deixar com elas habilitadas sem função, tá? O 263, o código para habilitar ela sem função é 0, já está 0, ok. 264, eu tenho que colocar o código 2, tá? Sem função. 265 vai ser 11, sem função. E 266 eu também vou colocar 11, ou seja, eu concluí a minha atividade. Feita essa programação, eu devo voltar para o parâmetro 02, que é o parâmetro que vai me mostrar a velocidade do motor, tá? E entrar nele, certo? Aí como é que eu vou testar a minha atividade, tá? Primeiro, é sempre local, sempre remoto, perdão. Eu tento mudar aqui, não consigo. Beleza. Vou tentar acionar aqui por meio das chaves, ó. Estou mexendo todas, não consigo fazer nada, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou deixar essa chave fechada, tá? Porque como eu estou com essa entrada ligada aqui, entrada digital ligada no meu inversor, se eu não colocar ela, algumas vezes o inversor não reconhece, tá? Aí eu tenho que deixar ela acionada, tá? Algumas vezes o inversor não reconhece, eu tenho que deixar ela acionada, mesmo sem ter função, ela está sem função. Notem que aqui, nesse momento, ele está reconhecendo sem problema algum o acionamento aqui pela IHM de boa. Em alguns casos, tá, o inversor não reconhece, eu tenho que deixar essa chave fechada, tá? Não foi o caso agora, mas vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Beleza, eu não estou funcionando aqui, ó. Notem que eu vou ligar aqui, vou tentar movimentar aqui, ó, mexer na velocidade, eu não consigo, porque isso aqui, toda essa parte aqui está desabilitada. Para que eu aumente a velocidade do meu motor, basta eu pressionar aqui, ó, a tecla para cima, que é incremento, ó, ele vai acelerar, ó. Tá acelerando aqui o motor até a velocidade máxima de 1800 RPM, que equivale a 60 Hz, tá?
Pronto. Chegou em 1800 RPM. Se eu quiser diminuir a velocidade, aqui ó, seta para baixo ele diminui a velocidade, seta para cima aumenta. Vamos deixar na velocidade máxima, tá? Se eu quiser inverter o sentido de giro, notem que aqui eu não controlo nada mais, ó. Nada, 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 ó. Aqui não serve para nada. É como se eu não tivesse nenhuma conexão, tá? Se eu quiser inverter o sentido de giro, eu pressiono aqui a tecla, ó. Ele começa a piscar o LED, desacelerando, vai parar o eixo do motor e vai inverter o sentido de giro, tá? Acelerando naquele tempo que a gente definiu, beleza? Aqui eu vou parar o meu sistema, tá? Aperto o botão vermelho ou 0 para desligar, tá? Eu vou simular o funcionamento da tecla jog, tá? Aqui pronto, parou. Quando eu pressiono o jog, eu mantenho pressionado, ele funciona a 150 RPM. Se eu quiser inverter o sentido, eu inverto e coloco aqui no outro lado, funcionando de boa. Ou seja, aqui está ok. Agora, o que é que eu vou fazer com vocês? Primeiro ponto, eu vou alterar o parâmetro 100, tá? O P100, vou aumentar aqui o tempo de aceleração de 15 para 20 segundos, ou melhor, de 5 para 20 segundos, perdão. Com esse tempo, vocês vão ver que o meu motor vai acelerar. Ele vai começar a acelerar, mas ele vai começar a girar o eixo bem lento, ou seja, a partida dele vai ser bem suave, porque ele tem mais tempo para que ele acelere. Se ele tem mais tempo, ele vai cumprir esse tempo. Saindo de 0 até 1800 RPM em 20 segundos, como foi colocado. Ó. Note aqui, quando eu pressiono, ó, ele começa bem lento. Ó. Aí vai ganhando velocidade. Aí com o tempo de 20 segundos, ele vai chegar na sua velocidade de 1800 RPM, tá? Beleza. Quando eu desligo, ó, ele vai desacelerando naquele tempo que foi definido de 8 segundos. Agora eu vou demonstrar para vocês uma outra coisa, tá? Eu não estou utilizando aqui, eu vou colocar no P100 novamente, vou diminuir esse tempo, tá? Tá muito longo para mim, vou deixar algo perto de 5, 6 segundos. Pronto, esse valor aqui, 6 segundos, tá? O P101 eu vou colocar o menor valor possível, tá? Para que a gente veja o que é que acontece com ele, beleza? Eu vou voltar aqui para o P02, que me mostra a velocidade do meu motor, tá? Eu vou ligar, agora em 6 segundos ele vai acelerar de 0 a 1800 RPM. Passaram os 6 segundos, ele chegou na sua velocidade máxima que foi estabelecida. E agora, se eu pressionar o botão vermelho, será que ele vai parar de imediato? Vamos ver se isso acontece. Ele parou de imediato, tá? Mesmo sem utilizar frenagem por contracorrente ou corrente contínua, tá? Que ele tem essa função, ele consegue desacelerar instantaneamente, tá? Isso não é interessante que eu faça, que eu utilize um motor com carga, até porque se eu tenho carga, eu tenho uma energia cinética envolvida nisso aí, pode ter algum dano, mas aqui como eu estou com um motor pequeno e sem carga nenhuma acoplada ao seu eixo, eu posso fazer isso. Mais uma vez, vou ligar, ele vai acelerar até 1800 RPM. Quando eu desligo, ó, para instantaneamente, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Vou entrar no parâmetro 130, vou pegar aqui no 101, vou aumentar esse tempo, tá? Que não faz sentido eu ter isso, vou colocar 5 segundos. No 134, tá? Que é o parâmetro de frequência máxima, eu vou aumentar essa frequência, vou colocar 120 Hz, tá? Ou seja, o meu motor de 4 polos vai funcionar com a velocidade equivalente ao motor de 2 polos, tá? Vou colocar aqui para vocês. Lógico, aqui eu estou fazendo um teste e é bem rápido, estou sem carga tudo, mas o ideal é que eu não faça isso, porque eu tenho questão de desgastes mecânicos no meu motor, tá? 120 Hz, vou voltar aqui para o P02, tá? Vocês vão ver uma coisa que acontece aqui, ó. Beleza, vou ligar aqui, ó. Vocês acham que ele vai para 3.600? Não vai, ele parou em 1.800. Por que ele parou em 1.800? Porque era a velocidade que eu tinha
programado antes, estabelecido antes, tá? Se eu quiser ultrapassar isso aqui, aí eu venho na tecla incrementa e aí sim eu aumento a velocidade, tá? Ele vai sempre parar, ele vai sempre ficar ligado na velocidade que eu deixar aqui, ó. Se eu parar aqui, desligar ele e ligar, ele vai voltar para 2083 RPMs, tá? Mas vamos botar, quero ver o circo pegar fogo, vamos botar 3600 nele. (3.600 RPMs em um motor de 4 polos, tá? Isso aí eu estou fazendo com um inversor de frequência, tá? Um detalhe, quando eu colocar aqui para desligar, ele vai demorar 10 segundos. Eu acho que eu coloquei 5 segundos a rampa de desaceleração. Só que esse tempo de 5 segundos é para a frequência até 60 Hz. Se ele tivesse com a frequência de 60 Hz, ele demoraria 5 segundos para sair de 1800 e o seu eixo parar. Como eu estou com a frequência de 120 Hz, ele vai demorar justamente o dobro do tempo. Da mesma forma, essa rampa de aceleração, o tempo de aceleração também vai ser o dobro. Como eu tinha colocado 6 segundos para ele sair de 0 até chegar a 1800 RPMs, agora ele vai demorar 12 segundos a partir do momento que eu ligar aqui, ó. Porque ele vai chegar em 3.600 RPMs, que é o dobro da sua frequência de funcionamento. Para parar, do mesmo jeito. Recapitulando um pouco dessa atividade aqui, ó, tá? Ó, sempre remoto. Remoto a gente entende, normalmente é convencionado pelo pessoal da indústria, que seria somente aqui com esses controles externos, tá? Mas eu estou provando para vocês que eu tendo o controle remoto eu posso acionar e controlar tudo pela IHM. Da mesma forma que no modo local eu estava com o acionamento externo, ok?